Então, boa noite a todos. Estamos aqui agora para receber a professora Hebe Matos. Estou o tempo todo errando aqui. Hoje, Hebe Matos vem substituir a professora Marta Abreu, que ficou viúva no último sábado. Então, estamos aqui para não só hipotecar a solidariedade, dar os pêsames pelo falecimento do marido da professora Marta Abreu, que ficou para uma próxima, assim que ela pudesse recuperar, e a gente vai receber aqui Marta Abreu. E hoje estamos aqui, tá? Tentando ver aqui se já está online. Às vezes se eu erro, a Hebe Matos entrou. Então aqui a gente vai receber a professora Hebe Matos. Eusimar já está aqui também. Tudo certo. Olá. Oi, tudo Como bem? vai? Boa noite. Tudo bom, Adame? Tudo Tá bem. me ouvindo? Tô ouvindo bem. Você tá ouvindo? Tá Estou legal? ouvindo bem também, estou ouvindo bem. É que às vezes não gostam de botar esse coisinho aqui, porque fica aparecendo, mas eu acho que fica muito melhor de ouvir. Então, professora Hebe Matos, vindo aqui hoje substituir, com muita generosidade, muita amizade, a querida professora Marta Abreu, que ficou viúva no último sábado, a quem eu rendo aqui minhas homenagens, dou os meus pêsames, e logo assim que ela puder se recuperar, ela vem participar desse nosso esforço. E você, querida professora Hebe, muito gentilmente topou vir aqui fazer essa conversa sobre quilombos. Você tem uma ampla especialidade, e você que foi da primeira gestão da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal, está aqui hoje para falar também um pouco sobre reparação da escravidão. A gente bateu um papo nessa próxima hora que vai estar aqui. Eu não preciso apresentar essa professora fantástica, que eu tenho tanta admiração, sabe que eu sou fã de carteirinha do fã-clube da Hebe Matos, e dizer que você escreve sobre a história da escravidão desde da graduação, no segundo pós-doutorado, é responsável por uma série de pessoas que se formaram em história, referência nacional e internacional. Então, eu estou aqui só para ouvir e eventualmente fazer alguma interlocução, traçar uma ideia, e vamos todos ouvir a professora Hebe Matos sobre o que ela quiser falar. Não, mas vamos conversar. Não preparei Vamos uma palestra. conversar. Tá bom. Mas vamos começar. Opa, Espera aí que virou aqui. virou a câmera. Ali. Aqui. Isso. Fui Tá? acionar. Mas Soraya Arnone é sua aluna aqui. Oi? Soraya Arnone, que entrou aqui, que disse que foi sua aluna. Ah, Ela que tá. faz Bel Garcês e Lívia Ellen, elas fazem o espetáculo do Luiz Gama. E ela é atriz. Que é um belíssimo espetáculo. Bom, mas aí, é um prazer conversar com você, apesar de nesse momento difícil, substituindo a minha amiga Marta no momento difícil da vida dela, mas ela está aqui com a gente tem um trabalho em parceria de muito tempo, né? E eu acho que nós trabalhamos juntos com algumas comunidades de quilombo e também, né, comunidades jongueiras, né, que é um patrimônio cultural do Brasil, do Rio de Janeiro desde pelo menos 2005, né?
E nesse sentido, a gente, né, é muito intercambiável né, na discussão das nossas experiências com esses grupos. E como o trabalho, tanto do patrimônio cultural, quanto, sobretudo, das comunidades, eu vou puxar mais do tema, que é quilombos e reparação, mas como as comunidades remanescentes de quilombo, elas são muito diretamente conectadas com uma discussão de reparação à escravidão, para além da luta antirracista, né? Eu acho que o artigo 68 na Constituição, quando ele é aprovado, né, e me parece com muita certeza hoje, né, que o papel da Beatriz Nascimento, intelectual, historiadora negra, na Constituinte foi importante para introduzir esse artigo. Ele se ligava inicialmente a uma multidão, uma multiplicidade de comunidades negras rurais, né? Inicialmente rurais, porque há uma série de quilombos urbanos hoje também, mas que pré-existiam, né? Que estavam, né? Havia um campo negro, né? Muito visível e que a Beatriz, né, considerava como quilombos, no sentido de serem grupos de resistência, e que estão, né, muito conectados à última, o que eu costumo chamar de última geração de africanos escravizados. Né? Então, por isso que eu falo que é claro que é uma ampliação à medida que o artigo é aprovado, né? Esse campesinato negro ele se apropria dessa nova identidade jurídica quilombola que surge, né? E há uma ampliação, né, das possibilidades, né, dessa autoidentificação, mas eu tenho um artigo sobre isso, que, se não me engano, é de 2004, 2005, né, como você pode conectar a maioria dessas comunidades muito diretamente, né, com uma experiência da última geração de libertos. Né? Então, nesse sentido, ele tem um sentido de reparação muito grande, não só porque a escravidão, em qualquer contexto, né, a escravidão negra no Atlântico ela é um crime contra a humanidade, mas no século XIX ela é um crime contra as leis brasileiras. Né? O Brasil ele surge como país independente, né? E se assumindo compromisso em extinguir, né, o tráfico atlântico, ele aprova uma lei que o próprio país descumpre e se torna, de certa maneira, um país contrabandista. Né? Então, eu acho que e isso é um tema muito pouco falado, era muito pouco falado na historiografia até 20, 30 anos atrás, e, de certa maneira, a emergência dessas comunidades, né, quilombolas, elas vão tornando visível a memória, né, dessa última geração, né, de libertos, né? E também da amplitude, né, e da violência do processo de escravização ilegal que está na base, né, dessa última geração. Então, são grupos que têm uma conexão, por outro lado, também do ponto de vista da resistência. Né? Então, há nessas comunidades quilombolas uma memória do trauma, né, da violência. A gente pode falar que especificamente da comunidade do Bracuí, com a qual você tem trabalhado muito próximo, né? Querida Marilda. Da Marilda, né? Essas comunidades elas são ligadas, quer dizer, qual é a história? Vamos ficar no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei basicamente com comunidades do Rio. Quando você começa a mapear os grupos que foram emergindo como comunidades quilombolas no Rio de Janeiro, você acaba se deparando com a história dessa última geração de africanos escravizados, desde a chegada em portos clandestinos do litoral, porque, como disse, é um grande contrabando para o qual o governo brasileiro fechava os olhos, são pelo menos 750 mil pessoas, né, que são registradas no Slave Trade Database, é um banco de dados sobre então, o que a gente consegue registrar de chegada de navios ilegais. Então, você tem que perceber que isso não é uma fonte fácil. Né?
a gente conta 750 mil pessoas, então é um volume absolutamente enorme e que acontecia em fazendas do litoral de grandes fazendeiros, barões de café, contrabandistas de gente que recebiam aquelas pessoas e que tinham naquelas propriedades também trabalhadores escravizados que atuavam na recepção dessas pessoas, né? E depois a maioria, né, era levado para trabalhar em plantações de café, né? E muitas das comunidades quilombolas hoje, né, são ou remanescentes. Você tem muitas comunidades no litoral, como o Bracuí, mas também tem a comunidade da Raça, o Preto Forro, em Cabo Frio, uma série de comunidades que trazem à memória dessas empresas de escravização ilegal. Hoje em dia começa a haver uma historiografia sobre essa dinâmica econômica do contrabando de pessoas escravizadas, mas há 20 anos atrás havia muito pouca coisa, e os primeiros registros que vão aparecendo são exatamente a tradição oral dessas comunidades quilombolas do litoral, como Bracuí, que guardaram a memória disso, né? Há também comunidades em toda a região do Vale do Paraíba, das antigas áreas cafeeiras, e aí você tem uma memória direta das comunidades de senzala, né, da experiência das comunidades de senzala, do sofrimento, do trabalho, mas também, eu acho que nos dois casos, né, não só você guarda uma tradição oral, mas também da resistência e das formas de superação, né? Eu acho que a resistência cultural aí é fortíssima, né? São detentores de um patrimônio cultural brasileiro, né? O jonco foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil em 2005. Né? E, por outro lado, até os quilombos urbanos, né? Tem pelo menos 5 quilombos. Eu estava ouvindo agora uma live do Laboratório de Ensino da História lá da UF, onde falava Keila Greenberg, apresentando um artigo meu, da Marta e dela, né, sobre um projeto Passados Presentes que nós fizemos com essas comunidades de quilombo, né, com a memória e a história, né, como você conta, né, uma história que é atlântica, começa na África Central, né, chega nas praias do litoral clandestinamente, né, se espalha culturalmente, né, coloniza culturalmente, né, o Vale do Paraíba, né, a cultura negra do Vale do Paraíba, e durante o século XX, né, vai estar, né, nas grandes migrações para os centros urbanos de toda a região até o Rio de Janeiro, né? Então, o boom o nascimento do samba, né, toda a cultura, né, da pequena África na primeira metade do século XX no Rio de Janeiro. Marta Abreu aqui pode voltar para falar mais disso, a pesquisa dela atual, como, né, para além da conhecida, muito citadas as migrações de baianos, mas como são exatamente os descendentes dessa população negra das antigas áreas cafeeiras do Rio de Janeiro, também Minas Gerais, né, que vão construir, né, essa cultura negra da primeira metade do século XX no Rio de Janeiro. Tem a história, né, das populações afro-brasileiras, ela é muito mais antiga que isso, né? Tem toda uma história na liberdade, ela vem, né, as pessoas chegaram e se alforriaram e construíram histórias muitas vezes invisíveis na liberdade desde o século XVII, mas, ao mesmo tempo, o Brasil estava... Então, há uma história da liberdade negra muito obscurecida pelo racismo estrutural, silenciada, né, apagada pelo racismo estrutural brasileiro, mas há também uma história da escravidão que se renovava e do horror escravista, das mortes. As pessoas eram 500 mil pessoas num navio, crianças de 8 a 10 anos de idade, né, a maioria, uma grande parte não sobrevivia, né, então em todas essas fazendas tinha que haver um cemitério de recém-chegados, né, lugares de quarentena. Então, há uma história de uma violência muito grande e também uma história de uma superação muito grande, né, de construção de cultura, de construção de laços de solidariedade, de família, de transmissão de tradições culturais e de reinvenção de tradições culturais. Bom, eu acho que
nesse sentido, quando você reconhece a terra, né, o direito aos territórios tradicionais, às comunidades remanescentes de quilombo, né, você repara diretamente, né, eu acho que é a reparação mais direta, né, a essa geração que o Brasil, o Estado Nacional Brasileiro, né, ilegalmente, nas suas leis da época, né, escravizou no século XIX. Né? Eu acho que talvez seja uma das políticas, né, de reparação que mais diretamente conecta, né, a questão da reparação da escravidão com uma política pública contemporânea do século XXI. Bom, aí agora você faz pergunta para Tá. mais. Eu queria. Quando você participou da primeira gestão da Comissão Nacional da Verdade na Escravidão, um dos momentos mais importantes foi aquele encontro que a gente teve lá na TV Futura, e você disse, olha, na verdade, algumas ideias de como podia ser. Você disse, olha, a história da escravidão negra no Brasil está sendo pesquisado há 3 gerações de historiadores. Já tem a crítica, a recrítica, e tem muito material em cima disso. Então, isso me deu um norte muito importante. A metodologia que a gente propôs era a da vislumbrar, e aí eu lembro o Wilson Prudente, em vários encontros que a gente teve, de mirar o Estado brasileiro, a cultura, a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Até o Prudente sempre falava da cisa e da meia-cisa, que eram os impostos cobrados e que eram divididos entre coroa portuguesa e Igreja Católica, e todo o grande tráfico negreiro, que foi o maior negócio da humanidade, segundo agora o Laurentino, que veio dizer. Mas o Laurentino, nas 2 vezes que eu estive com ele no lançamento do livro dele, eu questionei, disse, bom, também o seu livro fala da trilogia da escravidão negra, mas e a reparação da escravidão? Ele vai ser um objeto, em algum momento dos seus estudos? Ele sempre diz, eu não sou historiador, sou jornalista, acho isso bem humilde da colocação dele, mas ele diz assim, isso me chamou a atenção 2 vezes e eu fiquei intrigado. E todas as vezes que eu fiquei intrigado e levei a você sempre esclareceu. Ele diz o seguinte, a reparação da escravidão não chegou a fazer um Twitter, não é a melhor forma, a melhor abordagem de se fazer a escravidão, porque isso atrai preconceito e atrai rejeição. Ele disse isso no lançamento do livro dele, lá na Bienal, estava a Flávia Oliveira lá fazendo uma mediação, e depois ele fez, na segunda-feira, no sábado, fez um lançamento no Instituto dos Pretos Novos. E eu fui lá de novo e disse, olha, você falou isso lá, eu não pude perguntar, eu queria que você falasse mais isso. Ele justifica o seguinte, não, a abordagem da reparação da escravidão não é a melhor porque o Brasil é um campo de excluídos sem fim. E isso vai, com certeza, atrair tem muitos outros excluídos, e aí, então, você, ao trazer isso, você vai trazer, sim, rejeição e uma certa má vontade. Eu digo, realmente, a gente vê isso. A pauta da reparação da escravidão não é a pauta prioritária de ninguém. Ela não é a pauta sequer da direita ou da esquerda, como diz lá a Sueli Carneiro. Mas, se não é para abordar toda a história da escravidão, com um foco, especialmente o movimento negro e os ativistas da reparação da escravidão, como é o nosso querido Iedo Ferreira, como a gente vai ficar só na história da escravidão, pela história da escravidão? Eu acho que é legítimo, absurdamente
pertinente e diria até que é essencial você abordar a história da escravidão com vistas a uma reparação. E é por isso que, com muitos mais recursos do que eu, você é uma professora formadora de muitas mentes pensando, onde a gente vai, a gente cita Hebe Matos, e agora você está lá em Juiz de Fora também, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre Manuel Congo, que eu estou com ali, aqui no livro do Duboc Pinot, né, Insurreição Negra e Justiça, e nós fizemos um pool de seccionais, de subseções da OAB, a partir de Vassouras, para levar Manuel Congo, seguindo Luiz Gama e Esperança Garcia, para a Conferência Nacional da OAB. Por favor, diga tudo que você quiser a respeito disso. Não, sobre reparação, né? Eu acho, olha, o tema das reparações para a escravidão, para o genocídio indígena, ele está colocado como tema global. Não adianta o Brasil querer falar assim, não, a gente não vai reparar, a gente não quer falar disso, não é para falar, não vai conseguir não falar, né? Eu acho que não é uma questão se a gente deve, se a gente não deve. Eu acho que se tem rejeição ou não. Eu acho que a questão está posta. Agora, é isso. O Brasil tem uma tradição de contar e tem uma enorme pesquisa sobre escravidão, que eu falei que a gente conhece muito sobre sociedade escravista, há muito tempo, mas são duas tradições. Uma tradição que, inclusive, é acadêmica, de conseguir estudar a história da escravidão sem estar fazendo ao mesmo tempo a história do racismo, né? Então, isso é possível em grande parte, né? Porque sempre houve um padrão de alforria significativa, 2% ao ano. Isso dá uma população, né, afro-brasileira livre desde o início significativa. Alguns efetivamente tornaram-se proprietários de escravos. Então, você estuda como se a escravidão no Brasil fosse desracializada, não estivesse, apesar de não existir nenhum branco escravo, né? Você estuda a sociedade escravista sem fazer, ao mesmo tempo, uma história do racismo. Isso, do ponto de vista acadêmico, isso é possível, e tem sido possível para muitos autores. Por outro lado, você tem um enorme imaginário racista da sociedade que considera que, no dia 13 de maio, né, todos os negros estavam escravizados, no dia 14 de maio todo mundo ficou livre. Isso é muito forte na cabeça de todo mundo, né? A ideia de que a princesa Isabel é a redentora de uma raça. Então, a ideia é que, quando você fala preto, negro, do fenótipo, as palavras, né, você associa com a memória da escravidão. E esse lugar desracializado, né? O branco não tem raça, né? Ele vive nesse mundo maravilhoso onde o racismo não existe, né? E hoje em dia, né, cada vez mais o racismo se tornou tema, né? O silêncio é a forma que o racismo brasileiro opera, e ele começou a operar assim no tempo da escravidão, né? Você tem uma série então, há uma história do racismo no Brasil, do racismo institucional, né? Como você falou, a coroa portuguesa e a Igreja Católica, ao mesmo tempo que eles abriam pequenos espaços, né? Uma pequena válvula de escape nos processos de alforria, ao mesmo tempo eles racializavam e hierarquizavam as pessoas pelas qualidades. Então, há uma primeira forma de experiência, né, institucional, né, de discriminação por origem e fenótipo, codificada, né, pelos códigos de limpeza de sangue, que são apropriados tanto pela coroa portuguesa quanto pela Igreja Católica. Agora, e efetivamente se forma uma massa de homens pretos e pardos livres, né, em sua maioria, né, na base, né, da população livre, mas que começa a pressionar uma parte dela por acesso, né, aos cargos públicos, aquilo que estava vedado por essa estrutura racializada e racista
tanto a igreja quanto a coroa sancionavam. Isso vai ser importante no momento da independência. Então, teoricamente, o Estado brasileiro vai dizer que todos eram livres, todos eram iguais perante a lei, vai abolir esses protocolos de interdição, teoricamente, né, legalmente, mantendo alguns deles, alguns são muito sutis, né, na medida que você, quando proíbe o tráfico, também proíbe a entrada de africanos livres. Então, você já está dizendo que você quer branquear a população, você não quer que a população livre, né, seja formada pela imigração de africanos. Você vê da primeira geração de libertos o acesso pleno à cidadania política, né, há algumas restrições legais, mas, fundamentalmente, você cria um silêncio. Né? A Igreja Católica não havia ainda registro civil. Né? Uma pessoa, para ser livre ou escrava, ela tinha que ser reconhecida como tal por todo mundo. Então, uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, preto, parda, podia ser escravizada. É escravo fugido, vai provar que não é. Né? Então, você tem um nível de vulnerabilidade para a população preta e parda livre, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma elite que fica invisível. Né? Que hoje em dia a gente tem redescoberto, mas que o silêncio é a forma como esse racismo opera. Toda vez que nas fontes aparece a cor, aparece para dizer que é preto forro, que aparece no sentido de colocá-lo num lugar que o aproxima da escravidão. Então, você tem que fazer a história da escravidão e a história do racismo junto, né? Porque a escravidão produziu o racismo e não o contrário. Né? Os negros não estão escravizados porque eram negros. Né? No primeiro momento, efetivamente, lá no século XVI, você tinha escravizações de vários grupos. Né? Aqui no Brasil, a escravidão indígena rolou até o século aliás, até o início do século XIX, e depois, muito frequentemente, né, a liberdade dos índios ela é construída, também não é uma questão racial, quando ela vem na lógica religiosa, que eles já estariam civilizados, então não haveria mais uma justificativa moral, lá do ponto de vista da lógica da escravidão católica, né, para escravizá-los, mas, de fato, houve as guerras justas, né, a ideia de cativar os grupos em guerra aconteceram até o iníciozinho do século XIX, a última foi com Dom João VI, e depois as ações de liberdade, onde netos de mulheres indígenas que foram casadas com homens escravizados e que tiveram a sua descendência escravizada, são assim, aparecem, né, nas ações de liberdade no final do século XIX, mostrando que você tem um imenso, né, mundo aí de continuidade de escravização de populações indígenas, nesse contexto das escravizações ilegais. O que eu estou querendo dizer? Se você não faz a história da escravidão junto com a história do racismo e percebe que o silêncio, né, essa ideia de que quando as pessoas estão numa situação de liberdade, de respeitabilidade, você não fala a cor, mas o tempo todo a pessoa está sendo racializada e vivendo numa situação de precariedade social, ela tem o tempo todo de provar que ela é ela para poder garantir sua liberdade, você não constrói, você não conta direito a história da escravidão, nem conta direito a história do racismo. E não consegue pensar como se coloca, em termos brasileiros, né, a discussão da reparação para a escravidão, que implica em enfrentar o racismo, né, em falar disso abertamente, em fazer uma história do racismo no Brasil e pensar o pós-abolição, né, pensar também a história da invisibilidade, né, a história da última geração de escravizados, aí já escravizada pelo Estado brasileiro, ilegalmente, né,
e que também se invisibilizava, né, no pós-abolição. Né? O Rui Barbosa falava assim, a raça emancipada. Parece que no dia 14 de maio eles desaparecem, todos os pretos e pardos, né? Todos os afro-brasileiros se tornam, de certa maneira, ex-escravos, e os últimos mesmo, aqueles que estavam nas senzalas, que tinham sido escravizados ilegalmente, não recebem qualquer compensação, qualquer apoio, né? Eles são simplesmente invisibilizados. Né? Então, e aí fazia a sua pergunta para o Laurentino, é muito boa, ele vai fazer a história da escravidão, ele devia ter um último volume sobre pós-abolição, se não sobre reparação. Tem 3. Eu sei que ele vai ter 3, ele vai pegar provavelmente século XVII, XVIII, XIX. Né, eu acho que a tendência, me parece, que é parar em 88. Né? Não dá para pensar em sociedades pós-escravistas, né, sem saber que elas são pós-escravistas. Então, há uma história da escravidão, né, da memória da escravidão no tempo presente. Né? O pós-abolição ele ainda acontece, né, enquanto a gente não reparar esta dívida. Então, hoje em dia, a questão da reparação a ideia são traumas históricos, né? A reparação de crimes históricos do tamanho, né, da escravidão negra ou do genocídio da escravização indígena nas Américas, ela está posta e não me parece que é uma pauta que a gente pode escolher ou não trabalhar com ela. Ela está colocada, queira eu ou não. Eu posso, enquanto historiadora, né, perceber que ela está colocada e tentar contribuir nesse diálogo, né, com aqueles que colocam. Está colocada na questão das estátuas, nas homenagens a escravistas, genocidas. Né? Não dá. A gente não enfrenta a forma como a gente construiu a nossa memória, a gente não vai superar nunca, esse passado não passa. Né? Bom, a professora Maria Sueli, ela tem falado muito da questão da Comissão da Verdade da África do Sul, com o princípio da justiça de transição, como forma de levar à frente essa discussão da Comissão da Verdade. Mas aqui, eu confesso que quando a gente fez essa proposta para o Conselho Federal, a gente não tinha ideia do tamanho dessa confusão toda. E isso é que depois de 3 gestões, com o apoio da OAB, nós conseguimos colocar as comissões da verdade estaduais em 18 seccionais, o que é um grande feito. Eu estava falando com o Iedo Ferreira, ele disse assim, mas Adame, não quer dizer que você fosse lá trabalhar naquelas coisas. Só estabelecer essa comissão da verdade dentro da OAB já foi uma ótima, um grande feito. Está entrando aqui o doutor Ademir José, que é o presidente da Comissão da Verdade da Escravidão da OAB de Campinas, Ademir Silva, que também está há 3 gestões lá em Campinas. Ele diz assim, olha, mas esse pessoal esquece que colocar essa comissão da verdade naquela época lá de trás, em 2014, e ainda estar vivo depois de tanta confusão que o Brasil passou, já é só um furinho no muro da branquitude do Conselho Federal da OAB ou de todas as seccionais. E aí chegou o momento que a gente diz, bom, o que faz agora? Tanta coisa que aconteceu no Brasil. Hoje eu não sei se a gente conseguiria propor essa comissão na OAB. Então, manter essa comissão como uma porta dessa chama. E nós tivemos aqui a Ana Lúcia Araújo, a professora Ana Lúcia Araújo, que esteve aqui e diz, olha, essa perseguição da reparação da escravidão, ela se dá no mundo inteiro. Ela se dá no Caribe, ela se dá na França, ela se dá na Jamaica, na Austrália e nos Estados Unidos. E não se conseguiu ainda falar de uma reparação financeira. Então, o trabalho que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB, e ficou só a OAB sozinha, com esse trabalho a gente tinha proposto que, como a Comissão da Verdade da Ditadura tivesse um ingresso no Estado brasileiro para você ter mais recursos, e não aconteceu. Então, ficamos só nós da OAB
trabalhando com as academias, os professores, o movimento, com quem fosse possível. Estamos aí há 3 gestões e 18 seccionais da OAB e muitas subseções. Então, quando eu puxei aqui o livro, esse livro que é da época do Boc Pinot, mas é da OAB e da década de 80 e analisa o processo de enforcamento do Manuel Congo, e se cobra muito a Mariana Crioula. E isso foi uma coisa importante, e a gente agora quer pegar o Manuel Congo e levar para a conferência da OAB. Então, tivemos lá Esperança Garcia, tivemos o Luiz Gama, que foi ressuscitado com um trabalho fantástico, e nesse meio caminho fizemos a produção desse livro aqui que você já viu, que é Os Quilombolas, que virá depois da ADI 3239, a parceria do Tribunal Regional Federal. Isso tudo sem orçamento, com orçamento zero. Então, tivemos a instalação de várias comissões, como a lá de Angra dos Reis, para tratar do quilombo lá da Marilda, né, o quilombo do Bracuí, e estamos já em umas 10 a 20 comissões de subseção, revolvendo tudo isso daí. Eu queria que você dissesse assim, qual é o caminho, erraram, acertaram, daqui para frente, o que seria a melhor proposta, que é sempre uma boa dica, e fizesse uma avaliação. Eu não sei, mas eu acho que a boas. multiplicação de comissões, eu fico muito encantada que tem, né, vocês conseguiram realmente, quase todos os municípios, estados, você tem uma seção da comissão, né, da OAB, dos advogados, ligados a essa questão da reparação da escravidão. E eu acho isso muito interessante, porque isso mexe, você tem várias formas de reparar. A questão quilombola eu acho fundamental, e vocês podem dar um apoio enorme, como vocês estavam fazendo ali no acompanhamento do Bracuí, porque a discussão quilombola eu acho que é uma das discussões mais diretas de reparação, inclusive financeira, porque eles vão ganhar terra, o Estado, às vezes você tem uma dupla propriedade da terra, o caso da São José, por exemplo, você tem que indenizar pessoas para garantir que a terra, né, para aquelas populações camponesas tradicionais. Então, aí você tem uma dimensão de conflito de propriedade, né, de direitos, né, em disputa, e uma dimensão jurídica muito grande, né? Então, você ter a comissão, né, da OAB junto com a luta cotidiana, né, das comunidades quilombolas é fantástico. Vocês têm atuado muito também, que é uma outra forma de reparar, né, que é a reparação simbólica da memória, reconstruir as formas como a sociedade se pensa e imagina e se narra. A discussão do Manuel Congo, do Luiz Gama, trazer outros... uma outra memória do lugar, né? A quem celebrar neste lugar, quais as histórias que nós vamos contar sobre determinada região. Acho esse trabalho também muito bacana e eu acho que vocês devem dar continuidade. Eu acho que a maior riqueza, visto que é uma comissão da OAB, não é, né, do Estado, exatamente do Estado brasileiro, é exatamente essa capacidade de atuar, né, a partir da rede, né, de advogados e advogadas, né, negros, antirracistas, né, em nível local, né? Eu acho que isso tem uma capacidade de produzir gente falando do assunto. Produzir ressonância em nível local e apoiar esses grupos mais fragilizados, né? Porque a política quilombola, de um lado, se o reconhecimento dá uma certa um mínimo de garantia para uma expulsão em relação a uma expulsão sumária, né? Complica a possibilidade de expulsão, que era bastante grande, né? E uma ameaça constante até muito recentemente. Ainda mas... Continua. Continua.
Pará mas e no Maranhão, complica. tá... Durante um tempo, né, havia políticas públicas para quilombolas, eu não sei como é que elas estão agora. Mas a disputa jurídica ela é longuíssima, né? Ela é sempre longuíssima, ela é sempre muito complicada, ela é sempre muito difícil, né? São pouquíssimas comunidades tituladas, né? E há uma razão para isso, que é exatamente você está mexendo com propriedade, não é coisa pequena. É fundamental um apoio jurídico para essas comunidades, né? Para que elas possam garantir esse direito, que é um direito constitucional, né? Agora, na pandemia, tem a resolução no campo, né, em Alcântara, na rodovia 135 no Maranhão e no Linhão de Orochiminá, lá no Pará. E a gente está atuando pela nacional, não é pela estadual aqui. Eu acho que esse apoio é fundamental nesse momento, então, porque são sempre direitos controversos, e é claro que o direito constitucional, o direito quilombola é um direito forte, mas a discussão jurídica São José da Serra, que é uma das poucas Pois é. tituladas, mas foi uma luta de 20 anos, né? O primeiro reconhecimento é dos anos 90, eles só vão ser finalmente titulados em 2015. Então, são 20 anos, né, de disputa jurídica, né, e é uma das pouquíssimas comunidades que chegam, né, a esse ponto, né, da titulação definitiva. Então, é fundamental todo o apoio que uma rede de advogados antirracistas, negros e negras possa fazer, né, em termos de pensando nessa questão da reparação. O Miro Nunes aqui, que está com esse algo muito melhor, que é um jornalista bastante conhecido, ele está dizendo que afirma para que há condição de reparação, inclusive a ser feito com dinheiro direto para a família negra investir no seu desenvolvimento. Os bancos oficiais sempre financiaram as elites. É verdade. Isso tem aquela é a linha do Ieto Ferreira que quer o financiamento dos descendentes de escravocratas que tiveram lucros acumulados através de gerações. Só que isso não é uma coisa fácil. Eu sempre digo, eu não retiro, eu só acho que assim, são encarrilhados. Uma hora um vai mais para frente, outra hora o outro vai mais para frente, em outro momento, em outro lugar. Mas é que você não consegue braço para isso em todos os momentos e em todos os lugares. Então, as coisas vão funcionando com as forças que tem no momento. Não é fácil você sair por aí buscando essas indenizações dos descendentes de escravocratas, se você não conseguiu sequer estabelecer no âmbito da OAB, nos 27 estados, as comissões locais, e só as seccionais. Então, a luta é muito maior. E lembrando a Ana Lança Araújo, dizendo, olha, na verdade, não se conseguiu sequer a reparação em muitos momentos. Ela teve aqui, deu uma palestra lá com a Nilcemar Nogueira, que vai estar aqui nesses dias também. Esse caminho da reparação, todas as vezes que a gente conversou, ela não se mostrou ainda eficaz, eficiente. Olha, conseguiram fazer isso. Se em algum lugar do mundo conseguiu, a gente já vai falar. Olha, em termos de reparação financeira direta, há demandas para isso, né? Principalmente no Caribe, mas eu não sei. Se a Ana Lúcia não sabe, eu também não sei. Eu sei que o movimento pró-reparação ele é importante em termos políticos, em termos jurídicos. Na Inglaterra há cálculos, né, o quanto se indenizou os senhores. E aí você tem uma questão, mas aí eles colocam, os países caribenhos colocam muito em termos de uma reparação da União Europeia, outros países europeus, em relação aos países do Caribe, que são países que surgem não eram só sociedades escravistas, eram sociedades onde 80%, 90% da população eram de escravizados, né? E que se tornam depois países independentes e que nunca, né, e que indenizaram, né, até o Haiti, que fez a independência, fez a primeira revolução de independência né, depois dos Estados Unidos das Américas, né, o Haiti teve que indenizar a França, né? Então há uma discussão muito grande sobre
reparação no Caribe, bem colocada, juridicamente colocada, em termos de apoio financeiro das antigas metrópoles a esses países. Então, esse é um jeito de colocar. Né? Agora, quando a gente pensa na França, onde as antigas colônias se tornaram parte da França, nos Estados Unidos e no Brasil, onde os escravizados também se tornaram, né, não viraram países independentes. Né? Então, a discussão se um pouco associa primeiro, com as reparações, a discussão do racismo institucional, né, formas do Estado combater, né, as práticas de racismo institucional, mais explícitas nos Estados Unidos, que foi um país segregacionista. Né, que voltou agora, né? E que volta agora, na eleição do Trump, aí o Partido Democrata volta a fazer a discussão da reparação da escravidão. Está colocada lá de uma maneira muito forte. Está colocado na França também. Na França, eu sou de um grupo de pesquisa internacional que discute as políticas, as demandas e políticas de reparações em todos os países, mas com um foco muito grande no mundo francês, né? No mundo francofônico, porque é um grupo de pesquisa francês. Se você tem primeiro o primeiro a memória do tráfico, acho que né, esse envolvimento de todos esses países já independentes, já liberais, já constitucionais, já falando em igualdade de direitos, a continuidade deles, né, no processo de escravização, isso é e o silêncio em torno disso. Né? Então, os museus da escravidão nos portos escravistas, em Liverpool, em Bordeaux. Aquela ilha que teve aqui o diretor. Aquela ilha. Vocês estiveram lá no Ciamar? Ali Gorée, no Senegal. Não. Que teve aqui o francês. A gente almoçou até com ele aqui. Teve lá no Museu do Amanhã. Não é Madagascar, não, é um nome parecido. Você disse que teve lá no museu. Sim, Guadalupe. Guadalupe exatamente, que é a discussão francesa. Eles, Guadalupe, Martinica e a Guiana, né, são partes da França, né, são todos cidadãos franceses, né, e basicamente eles são pessoas descendentes, né, uma parte, né, pequena dos antigos colonos e a maioria dos antigos africanos escravizados. Né? São populações muito negras e que são hoje não, desde muito tempo, franceses, como qualquer outro francês lá da Europa. Né? Então, há toda uma discussão de dar visibilidade. Tem um museu lá em Guadalupe muito importante. É um museu. Né? E de falar, porque isso é um tabu na história francesa. Né? A Martinica, Guadalupe e Guiana são parte da França. Né? O Brasil, na verdade, faz fronteira com a França ali na Guiana. Né? Mas a história francesa era contada como se não tivesse nem escravidão nem colonização. Né? Os lugares de memória da França é sempre a República, a Revolução Francesa, a Liberdade, uma tradição de silêncio, você não associa. Né? A mesma coisa dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, a informação de que George Washington tinha 300 escravos, Thomas Jefferson 160, começa a circular muito, muito recentemente. Né? Você pensava como paladinos da liberdade. Como é que era? E não mencionava como os pais fundadores eram pais fundadores escravistas, produtores, né, escravocratas. Né? Então, quebrar esses silêncios já é alguma forma de reparação e de recontar a história desses. E o Brasil está nesse processo. Né? Então, eu acho que essa reparação simbólica, a forma de recontar a história, né? O Brasil talvez seja desses países, né? Eu estou pensando Brasil, Estados Unidos e França, que são aqueles que a reparação é com o seu próprio povo. Né? Quando a gente pensa no Caribe de colonização inglesa, holandesa, há uma ideia de uma cobrança de país para país, né? Está no nível de direito internacional. As reparações nos Estados Unidos
na França e no Brasil são relativos a desigualdades racializadas, né, dentro dos próprios países, né? E a memória mesmo de como os países não contaram ou não falavam, né? Eu acho que essa dimensão simbólica, né, da memória, das políticas museais, das políticas públicas de memória, é uma dimensão muito importante da reparação. As políticas Faltam antirracistas, 7 minutos. outra. Faltam sete Né? minutos para a live aqui. Eu queria Tá. que você falasse também sobre a questão da África, que Namíbia está discutindo, Botsuana, eles estiveram aqui e abriram a discussão sobre da questão da Alemanha, especialmente a Namíbia, e discutiram lá nos Estados Unidos sobre essa reparação por atrocidades que foram cometidas pelos alemães. A mesma coisa se coloca. A discussão do Caribe com os países europeus é parecido também com países de colonização, a colonização europeia na África. Quer dizer, a colonização em si ela é uma outra dimensão, né, de genocídio, tem uma dimensão genocida, de crime contra a humanidade, que coloca reparações no âmbito do direito internacional, e isso é muito discutido dentro da União Africana, né? Eu acho que, nesse ponto, tanto os países do Caribe quanto a União Africana colocam uma discussão de direito internacional em relação à reparação. A questão básica é que eu coloco. O Brasil, né, nós não estamos colonizando um outro povo, né? É o mesmo povo. Isso vale também. A França tem os dois lados, né? Tem a relação colonial com a África de colonização francesa, mas em relação ao Caribe, desde 1848, quando tem a abolição, todos são cidadãos franceses, né? Eles são cidadãos franceses desde 1848 e, apesar disso, as desigualdades raciais continuaram se reproduzindo, né? Também um racismo que é muito construído como brasileiro a partir dessa institucionalização do silêncio, né, em relação à própria questão, né? Bom, a pauta é grande, eu só acho assim, não é uma questão de escolher ou não falar dela, né? Eu acho que ela está colocada, vocês são um sintoma, vocês são um braço importante, né, da comissão. Não é à toa que ela já dura... Quanto tempo? Foi em Ela é 2013. permanente. Ela é permanente, mas Gestões. ela foi criada em Só eu, 2014. Eu estou lá 2014. 3 gestões. Quer dizer, já são 6 anos, né? É. Ela foi uma iniciativa que perdurou dentro da OAB, né? E vai continuar. E, na verdade, ela está se ampliando, especialmente com o que veio da pandemia, George Floyd, e que está essa explosão de denúncia do racismo. Mas aí vem o Iedo Ferreira e diz aqui na live, olha só, nós não podemos ficar só no denuncismo. Nós temos que avançar para outras medidas que sejam efetivas. E as medidas que são efetivas não são só as da ação afirmativa. Elas têm que partir para essa questão da reparação da escravidão. Por fim, eu queria dizer o seguinte, você se lembra daquele manifesto dos 114 intelectuais contra as cotas, em 2006, que foram ao Supremo, botaram lá, eu fui ver lá os lates de tanta gente que mudou, e aí a gente também perdoa esses 114 intelectuais. Muita gente mudou. Muita gente mudou. Isso é bom, isso é muito legal que tenham mudado. Eu acho que isso é uma vitória da luta antirracista. Mas é bom ir lá, porque eu fui pegar lá e tem muita gente com lattes importante hoje aí, dizendo, olha, mas eu sou a favor das cotas. Mas como você entrega para o presidente do Supremo um memorial contra as cotas, quando os cotistas estavam enfrentando toda a sorte de dificuldade, todos os cotistas foram os heróis, e hoje a gente tem cotistas já são doutores aí. Mas eu acho que houve uma vitória moral da luta pelas cotas, né? Houve aquele momento onde houve uma divisão dos intelectuais, de intelectuais que realmente se sentiam, se achavam comprometidos com a luta antirracista, e naquele momento ficaram contra, foi muita gente,
E hoje, eu acho que não há Bolsonaro que dê para trás, entendeu? Então, isso é um É, ganho, é uma. A questão quilombola é a mesma coisa, quer dizer, foi reconhecido o direito de autoidentificação, foi reconhecido ali no último nível no Supremo. Então, houve um ganho, uma mudança, assim, um avanço, né, em termos da luta, da importância da luta antirracista na sociedade brasileira, de que alguma coisa não tem volta. Ainda falta muito, mas eu acho que não se volta mais a 2006, por exemplo, quando um grupo de intelectuais que se consideravam progressistas tinham coragem de ir lá entregar um manifesto contra a cota. Isso não acontece mais. Mas o manifesto está lá e essa discussão traz uma outra coisa, que é a derrubada das estátuas. Eu não sei se eu estou muito confortável em sair derrubando as estátuas, porque me vai muito aquela estátua as estátuas dos Budas lá do Afeganistão de 1000 anos, e um cidadão chega Mas lá é e derruba tudo. completamente diferente. A gente está Mas é uma discussão. descolonizando as estátuas, né? Tudo bem, se a estátua for uma obra de arte, leva ela para o museu, mas Muda você ela não para vai outro lugar, mano. ficar homenageando um genocida no centro da De pleno cidade. acordo. Tenho 1 minuto aqui para você falar o que você quiser, e de antemão, antes que termine a live, como acabou uma outra, dizer que eu sou seu fã, Hebe Matos, que eu estou no seu fã-clube de carteirinha. Entrou agora a Flávia Ribeiro aqui, que também está minha vice-presidente, que é todo mundo do seu fã-clube. A hora temos carteirinha do seu fã-clube. Ah, Dizer que é muito eu quero. obrigado pela sua generosidade e falar o que você quiser. Sabe que a Não, gente parabéns gosta muito de pelo você. trabalho que vocês fazem, eu acompanho um tempão, fico muito feliz de ver a expansão dele. Né? E sobre essa questão das estátuas que a gente está falando, a Marta Abreu, né, e mais 4 colegas historiadores, a gente tem um bloco Conversa de Historiadoras, fizemos um dossiê sobre as estátuas em torno dessa polêmica, né, do Coasters, que foi derrubado lá em Bristol. E eu acho que ele está bacana. Vai Né? chegar Então, aqui, né? Vai chegar aqui. fica a indicação. Conversa de Historiadoras é o nome do blog, e o dossiê chama Estátuas. Então, são seis artigos das historiadoras do blog, que tem uma reflexão sobre isso que eu acho que é bacana. E que essa eu acho que é uma dimensão fundamental da reparação, né? Como o Estado Nós vamos brasileiro entrar nisso aí. está. Estão querendo tirar o nome lá do Rocha Miranda, a partir do Menino 23. Tem um cinema lá. Uhum. Então, a sua querida Elzimar Domingues aqui está mandando um beijo para você. Tá, manda Professora, abraço. vai fechar aqui. Eu não quero correr o risco de perder a sua maravilhosa, a sua maravilhosa live. Então, beijo grande para você. Beijo, prazer conversar. E a gente volta em outro momento mais para frente, tá? Tá E um certo. beijo para Marta. Tá. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Vou salvar agora. Ó, Salva aí. 2 minutos. Salva aí. Tchau. Tá, posso sair.